Existe algo que a maioria das pessoas evita encarar: a incerteza. Ela incomoda, desestabiliza, cria um tipo de vazio que a gente tenta preencher rapidamente com respostas, planos ou qualquer sensação de controle. Mas talvez o problema nunca tenha sido a incerteza em si. Talvez o problema seja a necessidade que você sente de ter tudo sob controle. Desde muito cedo, você aprende a buscar segurança, a organizar, prever, planejar. A ideia de que a vida precisa fazer sentido, seguir um caminho lógico, previsível, quase como uma linha reta. Existe quase uma promessa silenciosa de que se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Mas a vida real não funciona assim. Ela muda, interrompe, surpreende. E às vezes, sem aviso, ela simplesmente vira tudo de cabeça para baixo. E quando isso acontece, surge uma sensação difícil de explicar. Um desconforto interno, uma inquietação que não tem forma clara. É como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando você não consegue apontar exatamente o que. Você tenta entender, tenta antecipar, tenta encontrar uma forma de garantir que aquilo não aconteça de novo. Mas quanto mais você tenta controlar, mais percebe que não consegue. E é aí que nasce o conflito. Porque no fundo, você está tentando viver algo que a vida nunca prometeu oferecer: certeza absoluta. A incerteza não é um erro, ela não é um desvio do caminho. Ela é parte da própria estrutura da existência. Em muitos contextos, a incerteza simplesmente significa isso: não saber exatamente o que vai acontecer, não conseguir prever todos os resultados, não ter garantias. E isso não é uma falha da vida. Isso é a vida acontecendo. Mas a mente humana não lida bem com isso. A mente busca estabilidade, previsibilidade, padrões. Ela quer transformar o desconhecido em algo compreensível, controlável. E quando não consegue, entra em alerta. Surge a ansiedade, a tensão, a necessidade de antecipar cenários. Você começa a viver no "e se?". E se der errado? E se não funcionar? E se tudo mudar? E sem perceber, você sai do presente e passa a viver em um lugar que ainda não existe. Um futuro imaginado, construído a partir de medos, inseguranças e expectativas. E quanto mais tempo você passa lá, menos você vive aqui. E isso tem um custo silencioso. Porque enquanto você tenta antecipar tudo, você deixa de experimentar o que está acontecendo agora. Você não percebe os pequenos momentos, não absorve o que está vivendo, não constrói presença. Você apenas se prepara para algo que ainda nem chegou. Existe uma diferença importante que poucas pessoas param para observar: a diferença entre risco e incerteza. O risco é algo que você consegue medir. Você conhece as possibilidades, consegue calcular, estimar, prever cenários. Já a incerteza é diferente. Você não sabe nem quais são as possibilidades. Você simplesmente não sabe. E é isso que mais incomoda. Porque quando não há referência, não há controle. E quando não há controle, surge o medo. Mas talvez seja justamente nesse espaço que a vida realmente acontece. Se tudo fosse previsível, não haveria escolha real. Não haveria descoberta, não haveria crescimento. A vida seria apenas uma sequência de eventos já determinados, sem surpresa, sem desafio, sem transformação. Mas a existência humana não é sobre saber tudo. É sobre aprender, mesmo sem saber. E isso exige algo que não é tão valorizado quanto deveria: coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir, mesmo sem garantia. É continuar, mesmo quando você não tem todas as respostas. É confiar no processo, mesmo sem enxergar o final. E isso é o que a incerteza exige de você o tempo todo. Cada escolha que você faz carrega uma ruptura. Quando você decide algo, você automaticamente abre mão de outras possibilidades. Você não pode viver todos os caminhos ao mesmo tempo.
E isso gera angústia, uma sensação de perda, de dúvida, de e se eu tivesse escolhido diferente? E essa dúvida nunca desaparece completamente. Mas isso não é um problema. Isso é o preço da liberdade. Porque sem incerteza, não existe escolha. E sem escolha, não existe liberdade. Mas existe um risco silencioso que muita gente não percebe. Quando você tenta evitar a incerteza a qualquer custo, você começa a evitar a vida. Você evita mudanças, evita decisões, evita desafios, e sem perceber, entra em um estado de estagnação. Você se mantém em zonas conhecidas, repete padrões, evita o desconforto, mas junto com o desconforto, você também evita o crescimento. Porque tudo o que faz você crescer envolve algum nível de incerteza. Um novo caminho, uma nova fase, uma nova decisão. Nada disso vem com garantias. E talvez seja exatamente isso que faz tudo ter valor. Porque se fosse garantido, não exigiria coragem. E é na coragem que você se transforma. Existe também um outro ponto importante, o questionamento. Quando você acredita que já sabe tudo, você para. Para de evoluir. Para de perceber. Para de aprender. A certeza absoluta, muitas vezes, é o início da estagnação. Enquanto isso, a dúvida abre espaço. Ela cria movimento. Ela te coloca em um estado de busca, de curiosidade, de abertura para o novo. E o novo sempre vem acompanhado de incerteza. Mas é justamente isso que movimenta a vida. A história nunca foi construída por pessoas que tinham todas as respostas. Ela foi construída por pessoas que avançaram, mesmo sem saber exatamente o que encontrariam. E talvez seja isso que você precisa entender. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Você só precisa dar o próximo passo. Mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo sem controle total. Porque a vida não se revela inteira de uma vez. Ela se revela no movimento. E quanto mais você espera ter segurança absoluta, mais você adia a própria vida. Você entra em um estado de preparação constante, esperando o momento certo, a condição ideal, a certeza completa. Mas esse momento não chega. Porque a vida nunca vai te dar todas as respostas antes de você começar. E muitas vezes, você só entende depois de agir. Só aprende depois de errar. Só ganha clareza depois de viver. Existe uma ideia que ajuda a enxergar isso de forma mais clara. Viver é como navegar. Você não controla o mar, não controla o vento, não controla tudo o que acontece ao seu redor. Mas você pode ajustar a direção. Pode aprender, pode se adaptar, pode reagir. E quem aprende a navegar, não precisa de mar calmo o tempo todo. Talvez seja isso que falta. Menos tentativa de controle e mais capacidade de adaptação. Porque quando você tenta controlar tudo, você se frustra. Mas quando você aprende a navegar, você cresce. A incerteza não é o que te impede de viver. Ela é o que te obriga a viver com mais consciência. Ela te tira do automático, te coloca diante de escolhas, te convida a prestar atenção. E aos poucos, você começa a perceber algo importante. Talvez você não precise eliminar a incerteza. Você só precisa desenvolver recursos internos para lidar com ela. Equilíbrio, clareza, presença e, principalmente, confiança. Não uma confiança no futuro, mas uma confiança em si mesmo, na sua capacidade de lidar com o que vier, na sua capacidade de aprender, de se adaptar, de continuar. Porque o problema nunca foi o que está fora de você. O problema é como você reage ao que está fora. E quando você muda isso, tudo muda. Você para de lutar contra o que não controla. Para de resistir ao que é inevitável. Para de tentar prever cada detalhe. E começa a viver com mais leveza. Não porque tudo ficou certo, mas porque você aprendeu a lidar com o incerto.
Não aquela que vem do controle externo, mas aquela que nasce dentro de você. Uma estabilidade interna, em meio à instabilidade externa. E talvez esse seja o verdadeiro equilíbrio. No fim, a vida nunca foi sobre ter controle. Ela sempre foi sobre experiência. E a incerteza é o espaço onde essa experiência acontece. Quando você aceita isso, algo muda. Você para de fugir do desconhecido e começa a caminhar com ele. E aos poucos, aquilo que antes parecia ameaça começa a se tornar possibilidade. E talvez isso já seja suficiente.